como é que a análise do discurso entrou na sua vida? Bom, a análise do discurso chegou devagarinho e apaixonei-me, né? Foi no mestrado. Na graduação, eu tive algumas disciplinas, tive uma disciplina que falava sobre a análise do discurso, mas não era o foco da disciplina, foi uma passagem. E aí, logo que eu terminei a graduação, eu já fiz a seleção e entrei no programa de mestrado também lá da UFC, do PPGL, né? E nesse momento, eu comecei a estudar algumas teorias de forma mais aprofundada. E foi aí que chegou para mim a análise do discurso. Na graduação, eu tinha estudado a análise do discurso do viés francês, né, Dominique Manguenot. E na pós-graduação, no mestrado, eu conheci a análise crítica do discurso, do Fairclough, que foi algo que eu disse, cara, é isso que eu preciso estudar, me encontrei numa teoria. Que foi muito bom porque o grupo de pesquisa da minha orientadora estuda até hoje sobre o interacionismo sociodiscursivo. E quando a gente está falando de comunicação, o viés humano, esse pensar, essa interação discursiva, ela é essencial nas relações. E eu tive a oportunidade de conseguir estudar a análise crítica do discurso, que tem esse viés social. Por exemplo, na minha dissertação de mestrado, eu fiz análise do discurso na sala de aula e algumas categorias trabalhadas no meu texto estão diretamente relacionadas com as pessoas, os papéis sociais que estão ali naquela situação de comunicação, naquele contexto de produção de texto, que é o professor, o estagiário, os alunos da escola. Então, eu pude estudar esses papéis, que é fundamental quando a gente hoje fala dessa comunicação estratégica, quando nós vamos fazer as nossas palestras, quando a gente faz as lives, a gente já falou sobre isso, que é justamente entender qual é o papel de cada um dentro daquela comunicação. Nós exercemos diferentes papéis durante o nosso dia a dia. Ora somos mães, ora somos amigas, filhas, esposas, professoras, advogadas, psicólogas, que daqui a pouco a gente vai chegar lá, porque ela não é só advogada. Cada papel desse exige de nós uma forma de comunicar. Então, eu pude aprofundar isso aí com a análise crítica do discurso. E outra questão que eu trouxe lá foi a questão das relações de poder, a quebra das hegemonias desse discurso. Então, eu e você, por exemplo, fizemos isso nos nossos trabalhos aí de comunicação, analisando o papel da mulher na canção da Geni, ou do Chico Buarque, né? Geni e Zé Pilim. A gente conseguiu ver essa quebra dessa hegemonia. Outra canção que a gente analisou e que a gente pôde fazer uma discussão bem profunda sobre o papel da mulher foi a História de Amor de Lili Brown. Que nós fomos lá e analisamos essa quebra dessa hegemonia, tudo analisando discursivamente. Por quê? Qual é a palavra? Qual é a intenção discursiva? Por que que aquilo está colocado daquela maneira? Então, essa parte social sempre me interessou demais. E foi assim que a análise do discurso entrou na minha vida, no mestrado. Sou muito grata à minha orientadora, né, Eulália, que além do interacionismo sociodiscursivo, que é a teoria base dela, ela me permitiu aprofundar e estudar significativamente a análise do discurso e usar dentro da minha produção, da minha dissertação. E isso fez toda a diferença para mim. Então, eu agradeço a Eulália por ter me acolhido desta maneira nesse momento. Porque ela poderia muito bem ter dito, não vai estudar isso aí. Mas ela disse, não, se você conseguiu enxergar a ligação entre as duas teorias, vamos lá. E assim eu fiz o meu trabalho e gosto, estudo e leio até hoje, porque o discurso, o enunciado, ele é muito encantador, ele é muito envolvente, é o que permite que a gente possa ter essa estratégia. Sair da gramática, sair do vocabulário. Então, a estratégia da comunicação, ela é muito significativa quando a gente também analisa esses outros fatores. E aí, vem a Eveline que me fala de construções de história, e quando ela produz as petições dela, ela está lá construindo histórias. Ela diz para mim assim, fala você sobre storytelling, que você entende muito mais de storytelling do que eu, mas é ela quem faz storytelling todo o tempo nas petições em que ela produz.